Olá, minha gente. Gente, nesse vídeo eu quero explicar por que eu crio meus peixes aqui sem oxigênio. Tem alguns comentários aí nos outros vídeos que eu já postei de agradecimento aí pelo conteúdo e até pessoas escrevendo no canal para assistir os próximos vídeos. Mas também tem uns comentários que eu nem respondo. Às vezes eu nem respondo os comentários e eu quero responder nesse vídeo aqui esses comentários que fala que criar peixes sem oxigênio não é possível. E eu quero explicar para essas pessoas que é possível sim. Acompanhe esse vídeo, assista até o final. Quero pedir que, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar um likezinho aí para mim saber quantas pessoas gostaram desse vídeo, desse conteúdo. Também, se você quiser continuar no canal para receber notificação dos próximos vídeos, clica no inscreva-se e torne inscrito automaticamente, certo? E eu quero agradecer também a todos aqueles que compartilham para que mais pessoas venham pegar essas dicas de criar peixe sem oxigênio, que para mim é uma maravilha muito grande. Só em eu saber que os peixes estão de boa, sem precisar tá a bomba ligada, sem precisar tá gastando energia, já é uma satisfação muito grande, gente. E para que isso aconteça, é necessário saber a qualidade da água dos peixes, gente. Porque se a água dos peixes tiver com a qualidade péssima, os peixes não resistem com a bomba desligada. Por que os peixes não resistem com a bomba desligada? Porque quando a água ela está de uma situação complicada, a amônia ela toma de conta do oxigênio dos peixes, deixando os peixes sofrer a falta do oxigênio, certo? É como se tivesse uma coisa que consumisse ali tudo que os peixes querem, que é o oxigênio, certo? Então, para que crie os peixes sem oxigênio é necessário que tenha uma água de ótima qualidade. Eu vou mostrar para vocês direitinho aí, porque tem gente que duvida. Tem gente que fala que é impossível criar peixes sem oxigênio. Tem gente que duvida que o sol faz oxigênio para os peixes. Se a água tiver boa, faz sim, mas se a água tiver ruim, é claro que fica meio complicado, né? Mesmo com o sol todo aberto, os peixes vão ficar por cima da água caçando oxigênio, caçando um meio de sobreviver. E tem uma coisa também, que quando os peixes estão sofrendo amônia, eles não querem comer de jeito nenhum, certo? Você joga ração para os peixes, eles não comem. Se isso estiver acontecendo em algum sistema de algum amigo seu, você repasse esse vídeo para ele ver aí os fatores que o peixe não se alimenta direito, ele vai ficar na superfície, mesmo tendo oxigênio na água, você vai jogar ração para os peixes e eles não vão comer. Por quê? Porque os peixes eles já estão esbilitados de tanto amônia que fica na água dos peixes. Eu vou mostrar para vocês a cor certa da água dos peixes para que eles não sofram risco de amônia, e também vou mostrar para vocês como medir a água para saber se ela está boa ou se ela tem amônia, ou se está correndo o risco de criar amônia no tanque dos peixes. E para isso é bom que você resolva esse problema o quanto antes, certo? Olha, veja que está aqui os tanques. Pode ficar bem aqui na sombra. Pra não... Olha, veja que está aqui. Os peixes estão aqui querendo se alimentar já.
Daqui a pouco eu vou colocar o alimento para eles. Olha, se a água dos peixes estiver começando a ficar amarela nos seus tanques, é necessário que você dê uma analisada assim, ó. Você pega um litro desse aqui e dê uma analisada, ó. Você faça isso. Tá dando para ver aqui? Ó, se você descer pegar um litro desse aqui, descer a água e você vê que na queda da água tá fazendo essas bolhas e as bolhas estão demoradas, é sinal que a água está ótima para seus peixes, certo? E se você levantar e descer e não fazer essas bolhas, somente fazer aquela maré e não fazer as bolhas, é sinal que a água está ruim. O que é que você precisa fazer? Você precisa cortar a ração dos peixes por 2 dias, certo? Porque se você continuar dando ração para os peixes, a água estando ruim, os peixes não vão querer se alimentar. E se eles se alimentarem, vai demorar um pouquinho eles se alimentar de toda a ração que você jogou. E o que acontece? A sobra da ração vai aumentar a doença da água, que é chamada amônia, certo? Então, eu recomendo para vocês que se você levantar a água assim e você soltar e não fazer essas bolhas, é sinal que a água está péssima. Então tem que cortar a ração por 2 dias. Seu peixe não vai morrer se passar 2 ou 3 dias sem comer a ração não, porque dentro do tanque tem uns tipos de meio dele sobreviver sem precisar da ração, certo? Essas biologias, ó. Veja que aqui é cheio de biologia na água. A água ela sempre tem biologia, certo? Para eles se alimentarem enquanto chega o dia de dar ração. E eu quero falar para vocês também que para criar peixes sem oxigênio é necessário que os tanques sejam feitos assim, ó, no meio do sol. Se tiver uma cobertura, como tem gente que coloca uma cobertura, não vai funcionar o sistema na sombra com a bomba desligada. Então, é necessário que os tanques sejam feitos no meio do sol. Aqui no nosso Nordeste é muito bom para criar peixe sem oxigênio, porque tem mais sol do que tempo nublado, certo? Aqui às vezes acontece de o tempo nublar para chover, mas é pouco tempo o sol já começa a abrir, gente. E isso é muito importante para os peixes. E eu quero dizer para vocês que durante o dia as águas verdes elas formam oxigênio para os peixes. É muito mais do que uma bomba ligada, certo? Muito mais do que um assoprador, certo? Mas como eu falei no começo do vídeo, a água tem que estar uma cor verde escura. Se tiver amarelada, se você levantar assim e não fazer esse oxigênio, é sinal que a água está péssima. Então, o que é que acontece? As águas verdes, elas morrem. Quando acontece a amônia na água, as águas verdes morrem e também os peixes morrem, certo? E da forma que eu crio o peixe aqui, é importante porque se chegar faltar energia na hora que você estiver dormindo, os seus peixes não vão morrer. Eles podem até sofrer, porque como a noite não tem o sol, os peixes necessitam de muito oxigênio. Mas
devido a eu criar 32 peixes por metro cúbico, não é uma elevação muito grande. Já teve comentário aí que botou de criar, falou que disse que criava até 80 peixes por metro cúbico. É possível criar 80 peixes por metro cúbico, mas você precisa de ter uma boa oxigenação 24 horas. Se a energia faltar e você não tiver um gerador, se você não tiver umas baterias de energia solar, aí o que acontece? À noite, os peixes eles não vão sobreviver, e se faltar muito tempo, as baterias não vai dar conta de passar a noite toda, porque a noite não tem energia solar, porque não tem o sol, né? Essas baterias vão descarregar. Então é um perigo, certo? Se for pouco tempo, de 1 hora, 2 horas, as baterias podem até aguentar. Mas se passar, por exemplo, a noite toda sem energia, esses peixes vão sofrer e você vai ter perda, certo? Então, o que eu aconselho para você é que você tenha um gerador, porque o gerador você pode passar a noite toda com ele ligado, certo? Para passar o dia. No meu caso aqui, eu tenho um gerador guardado ali, um gerador novo que eu comprei no Mercado Livre, certo? Não estou divulgando o Mercado Livre, mas estou falando que eu comprei, foi lá. Comprei um gerador de 3.500 caviar, né? Que é o suficiente para puxar esses tanques aqui e puxar uma casa toda. Eu já fiz o teste. Tem um vídeo no canal aí fazendo o teste, ligando geladeira em casa, ligando aqui o tanque dos peixes, puxa a casa todinha e ainda sobra, ainda sobra caviar, né? E é o seguinte, da forma que eu criei aqui, sem oxigênio, é uma forma mais viável para você e mais barato, e não corre risco de você ter perda. Eu já vi na internet do cara se deparar com os tanques de peixe, os peixes tudo aboiando por cima, tudo branco, de peixe aboiando com a barriga para cima, morreu porque deu um problema de amônia na água dos peixes. Acontece, quando não é amônia, acontece de faltar energia para os peixes, acontece muitos fatores, certo? Isso acontece muitos fatores de o peixe morrer, certo? E uma coisa que tem gente que faz que eu não aconselho é criar peixe com água transparente. O peixe não gosta de água transparente. Ele sobrevive na água transparente, mas ele não gosta. Por quê? Porque o peixe ele fica com medo. Quando chega as pessoas para olhar, o peixe fica oprimido ali, certo? O peixe ele fica muito oprimido. Porque a água transparente, eles estão conseguindo ver as pessoas, certo? Então não é legal criar peixe com água transparente. As pessoas querem criar porque eles querem ver o peixe andando. Mas o peixe ele fica oprimido ali com medo, certo? Com medo de ser um predador que queira pegar eles, certo? E também criar peixe na quantidade de 80 peixes, como nem um rapaz falou que diz que cria. Eu não sou contra de criar os peixes dele, 80 peixes não, mas o risco de tomar um prejuízo é grande, certo? E o que eu tenho para dizer é que o peixe criado, 80 peixes por metro cúbico, você vai comer uma carne estressada, porque o peixe, muito peixe no metro cúbico, 80 peixes no metro cúbico, ali os peixes eles ficam estressados. Mesmo que tenha o oxigênio para manter ele vivo, mas o peixe ele vive estressado, porque o espaço é muito pouco para a quantidade de peixe que tem, gente. Aí o que acontece? O peixe ele vive estressado. Um fica espinhando o outro, porque o peixe tilápia ele tem uns esporão. Quando a gente pega o peixe, ele espora a gente, ó. Eu tenho uma marca bem aqui do esporão que o peixe me esporou, ó. Tá até preto aqui, não sei se dá para ver, mas tá preto bem aqui. Eu peguei o peixe e ele me esporou bem aqui. Então, os peixes, eles espetam os outros. Quando tem uma quantidade grande, sempre acontece deles ferir os outros peixes, certo?
Isso aí traz um estresse para os peixes, certo? Criar o peixe com menos peixes por metro cúbico é melhor, porque o peixe ele cresce sem estresse, certo? E também, quando o peixe fura o outro, pode adoecer, pode arrancar uma escama do peixe e ele pode terminar adoecendo, criando ferimento, certo? Então, eu não sou contra você criar seus 80 peixes por metro cúbico, mas na minha prática, eu aconselho você que quer criar um sistema viável e mais em conta, vai gastar menos ração e vai ter mais lucro, certo? Eu aconselho você criar só 32, porque, como eu já falei no vídeo, se chegar a faltar energia, seu peixe não vai morrer. Se faltar energia a noite toda e você achar peixe morto, ou você achar um peixe, o máximo 2 peixes mortos, certo? Porque aqui, quando falta energia a noite toda, eu não me preocupo não, eu vou dormir meu sono e no outro dia eu venho dar uma olhada aqui, tem um quê? Um peixe ou 2 mortos, certo? Que é dos maiores que morrem, né? Os menores sempre ficam vivos. Mas é 1 ou 2 peixes que eu encontro morto, se caso faltar energia cedo da noite. Vamos supor que falta energia 7 da noite aí, e passar a noite todinha para essa energia voltar. No outro dia eu vou ter o quê? Um peixe ou 2 morto, certo? Então o que é que eu faço? Quando morre um peixe ou 2 no tanque, eu pego aqui no berçário, os peixes que morreram e põe ali no sistema, gente. Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, que esse tanque aqui é um tanque que eu não vou sacar ele, nunca vou sacar esse tanque. Por quê? Porque eu não tenho onde botar água desse tanque. Esse tanque aqui ele é 22. Um amigo fez a medição desse tanque aqui, ele fez a medição dele no raio. Ele é 16, quer dizer, ele é 6 metros dentro a dentro. Ele é 6 metros dentro a dentro, 6 metros de largura, e ele é 76 centímetros aqui no aceiro. 76 centímetros aqui no aceiro. Da água, daqui da água lá pro piso, no chão, ele é 76 centímetros de altura. Só que ele tem uma bacia no meio. Ele tem uma bacia no meio que vai para 90. Vai para 90 centímetros. A fundura lá no meio vai para 90 centímetros. Porque essa bacia no meio é para ficar um pouco fácil da sujeira aí para o meio do tanque, para que seja retirada a sujeira. Como eu faço a limpeza aqui a manual, aí eu tenho um vídeo mostrando aí como eu faço a limpeza desse tanque aqui, gente. A manual, certo? Se você quiser ver. Faço com a mangueira, por gravidade. A sujeira vem tudo para dentro aqui dos baldes. Aqui eu já pego com outro balde e jogo aqui no filtro, certo? A manual, certo? E é o seguinte, aqui são a largura dentro a dentro é 6 metros e por 76. E na medida que o rapaz me deu, eu botei com 80. Por que eu botei com 80? Já dando desconto de lá do meio que é 90, certo? Aí eu botei 80, certo? Então, na medida que ele fez, deu o quê? Deu 22,600 litros, certo? Então, o que acontece? Aqui tem muita água, nesse tanque, não dá para me retirar essa água para poder despejar todos os peixes, para começar um novo ciclo, certo? De alevino. Então, o que é que eu faço? Quando eu tiro peixe aqui dentro, eu já reponho peixe do berçário, certo? Um tamanho de 45 a 50 gramas, que é um tamanho que não tem como os peixes pegarem, certo? Então, quer dizer que aqui eu crio 32 peixes por metro cúbico. Nesse tanque aqui eu boto
o total dos 32. Eu deixo os 600 de lado. Eu coloco 32 peixes aqui por cada 1000 litros. Que aí deu o total de 22 mil, 22 vezes 30, 22 vezes 32, que dá o total de 704 peixes nesse tanque, certo? Para nunca perder espaço, sempre eu vou repondo. Quantos peixes eu tirar aqui para vender ou para comer, eu pego do berçário e reponho aqui de novo, para nunca faltar os 704 peixes, certo? E é isso aí, gente. Portanto que aqui tem peixe grande e tem peixes pequenos assim. Por essa questão de eu ficar repondo os peixes que eu vou tirando, certo? E nessa questão nunca vai faltar peixe nesse tanque. E eles vão acompanhando o crescimento dos outros, certo? Se você quiser fazer da forma que eu estou fazendo aqui, é bom, certo? Se você tem aí um sistema e não quer desperdiçar água do sistema, você pode fazer dessa forma que dá certo, certo? E sobre a questão de dar ração para esses peixes que são menores, você pode misturar ração pequena com a ração grande. No caso os meus aqui, eles já conseguem comer a ração de 6 a 8, o tamanho, de 6 a 8. Mas para ficar bom, para todos comerem igual, você compra a ração de 4 a 6, que aí você vai dar para todos os peixes. Igualmente o pequeno vai comer, o grande também vai comer da mesma ração, 32%, de 4 a 6 milímetros, certo? E é isso aí, foi um vídeo aí esclarecendo para vocês como criar peixes sem oxigênio através dos raios solares, através da fotossíntese do sol, certo? E se tem gente aí que não acredita que funciona, pois para mim aqui está funcionando, certo? Está funcionando e eu estou satisfeito por isso. E se você tiver gostado desse vídeo aqui, eu peço mais uma vez, deixa um like aí para fortalecer. Não é nem fortalecer, é para mim saber quantas pessoas gostou do vídeo, certo? E também, se você quiser inscrever no canal para continuar assistindo os próximos vídeos, você inscreva, certo? Você inscreva aí para você receber as notificações dos próximos vídeos, certo? Que é só o vídeo passando dica. E também, se você quiser compartilhar esse vídeo para seus amigos, para seus familiares que criam peixe, para alguém que se interessa em criar peixe, você pode compartilhar. Esse é um vídeo que informa a realidade. Veja que não é fuleiragem, ó. Tá com tempo que tá aí, ó, bomba desligada desde de manhãzinha cedo, que na hora que amanhece o dia eu já desligo a bomba, porque como à noite tem que ligar o oxigênio devido a não ter sol, mas na hora que o dia clareia eu já desligo a bomba, porque o sol já vai começar a fazer oxigênio para os peixes, certo? E é isso aí, tá super bem. E veja que esse tanque aqui é um tanque de 3.000 litros, ó. É um tanque de 3.000 litros. E esse tanque aqui é o berçário. Você sabe quantos peixes tem aqui? Em 3.000 litros. Aqui tem mais de 600 peixes aqui dentro. Aqui tem mais de 600 alevinos aqui. Certo? E veja, tem algum alevino por cima bebendo água? Não tem. Certo? Não tem. Só que eles não crescem. Por que eles não crescem? Porque é num berçário. Para o peixe crescer precisa de espaço. Certo? Precisa de espaço. Então, eu recomendo que você coloque nos seus tanques aí o máximo de 32 peixes por metro cúbico, que você vai ter um bom resultado, você vai ver os peixes desenvolver. Não esquecendo que à noite os peixes necessitam de muito oxigênio, muito mesmo. Se você puder botar um assoprador nos seus tanques de peixe para funcionar à noite, é como é bom, porque aqui essa bomba ela não está dando conta de oxigenar os peixes à noite, certo? À noite eles pedem muito oxigênio. Então, eu estou no projeto aí de comprar um assoprador. Né?
Eu comprei um, como eu já falei no outro vídeo. Eu comprei um, só que ele não deu certo nesse tanque. Por quê? Porque era pequeno, ele só era de 12 metros cúbicos. Era pequeno. Eu tenho um vídeo mostrando ele aqui, ó, nessa casinha. Aí eu tirei ele, eu tava como teste aí. Aí eu tirei e devolvi pro Mercado Livre, certo? Ele tava perfeito, perfeito. Eu botei só para testar mesmo. Aí ele não funcionou. Aí, como eu devolvi pro Mercado Livre, aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou completar o dinheiro e vou comprar um assoprador dos grandes, gente. Vou comprar um assoprador aí de mais de 100 metros cúbicos, que é para poder oxigenar todos esses tanques aqui à noite. Vai ficar uma maravilha. Porque durante o dia os peixes funcionam assim, ó, de boa. Mas à noite, meu amigo, essas águas verdes aqui, ó. Essas águas verdes aqui. Isso aqui à noite, gente, consome energia, ó. Durante o dia, ó. Durante o dia, ela solta o oxigênio na água. E os peixes adoram. Mas à noite, meu amigo, essas águas verdes aqui é o contrário. Elas fazem consumir o oxigênio, certo? Então, eu recomendo mais uma vez para você, ó. Você precisa botar um assoprador para oxigenar esses peixes à noite, certo? Também, você tem que ter um geradorzinho, certo? Um gerador para poder os peixes não sofrer. Se faltar energia, você não vai ter perda, como eu já falei. Mas é bom ter um gerador para que esses peixes não sofram, certo? Porque quando o peixe sofre, também acontece do peixe estressar, entendeu? E quando ele estressa, o que acontece? Ele vai perder um pouco do crescimento, porque ele estando necessitando de oxigênio, ele também estressa. Durante o dia ele não se estressa porque o sol já está fazendo a fotossíntese para eles, que é o oxigênio. Mas à noite, se não tiver oxigênio adequado, o peixe estressa, certo? Não morre muito o peixe, um ou dois peixes que morrem, mas ele se estressa o peixe. E é isso aí, gente, valeu. E esse vídeo foi um vídeo longo, mas é passando dicas que você precisa saber. Aquele que gostaram do vídeo, deixa like, para mim saber quantas pessoas gostaram. E aquele que não gostar do vídeo, deixa like se quiser, certo? E se você quiser botar aí um comentário aí sobre suas dúvidas, perguntando alguma coisa, você pode botar também, certo? E valeu e um abraço.